Eu sou o Scud, bem-vindos a esse canal. Luiz Inácio Lula da Silva quebrou a internet esses dias. Lula foi no Podpah, no podcast Podpah, no canal do Podpah, e esse vídeo, essa entrevista chegou a quase 6 milhões de visualizações. É claro que nem todo mundo que assistiu é necessariamente progressista ou eleitores do Lula, mas isso foi ótimo, foi excelente para poder ter um alcance maior. Enquanto a live do Bolsonaro estava dando o quê? 100 mil views simultâneos, ao vivo, a live do Lula estava dando 300 mil visualizações ao mesmo tempo. Isso é surreal. Essa é a esquerda que começa a ser inclusiva cada vez mais nas redes sociais, coisa que fazia parte da direita. Que a direita era mais inclusiva nas redes sociais, na internet, nos disparos de WhatsApp, etc. Nos programas de televisão, na mídia independente. E agora a esquerda está indo para o mesmo caminho, e isso é importante. É importante também falar que Lula fala a linguagem do povo, né? A linguagem das massas, da classe operária, da classe trabalhadora, da classe mais pobre, da classe mais simples, e isso é importantíssimo. Poucos presidentes têm essa linguagem. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um pequeno resumo do que o Lula falou e suas propostas, certo? Para caso ele for presidente em 2022. A gente não é aqui como um canal que mistura alho com bugalho, que faz clickbait, não assiste a entrevista, não quer trabalhar, né? Não tem mínima vontade, só quer ganhar dinheiro. Aqui a gente trabalha, aqui a gente pesquisa, certo? A gente não é cirandeiro. Então vamos lá. E aí o Igão e o Mitico perguntou sobre o Lula se o pobre pode comer camarão. E o Lula, né, gigante como sempre, respondendo: pobre pode não, deve. Né? Porque o pobre pega o camarão, o pobre produz o camarão, e o pobre tem que consumir, né, também o que ele produz, certo? Muitos materiais que o pobre produz, o rico usa. Então nada mais coerente, né, justo, o pobre poder consumir também o que ele produz. E aí na outra parte da entrevista eles falam da autocrítica do PT, né? O Lula admite que o PT errou muito, é muito importante ter essa autocrítica. Poucos presidentes têm uma autocrítica ou ouvem críticas dos outros para poder consertar. O Lula falou do episódio do Mano Brown, que ele fez lá um comício, estava no comício do PT, foi histórico isso. O Mano Brown estava bolado, ele falava que a base do PT precisava voltar a comunicar-se com com o povão, né? Ter a linguagem do povão. E o pior que o Lula concordou com isso, concordou com o Mano Brown. Olha só, demais isso, né? E aí, sobre taxar impostos dos ricos, o Lula falou que isso é possível, ele vai discutir isso, a taxação dos impostos dos ricos, mas ele fala que não dá para eleger, não adianta discutir isso, eleger um presidente progressista e, ao mesmo tempo, eleger deputados e senadores direitistas. Né? É fundamental que o povo tenha essa consciência política, né, eleitoral, de poder votar nas pessoas certas, principalmente na Câmara e no Senado. Né? Isso é fundamental para poder realizarmos as pautas mais progressistas, as pautas mais à esquerda. E aí um repórter, o Lula comenta também que um repórter chega para o Lula e diz que o Lula apoiou Ortega, né, da Nicarágua, um cara que prende opositores, e o Lula responde: engraçado, né? Quando eu fui preso, quando um candidato estava no primeiro nas pesquisas eleitorais, ele foi preso, Bolsonaro
foi para a presidência. E isso ninguém fala nada, né? Como é que ousam falar da Nicarágua se aqui prenderam o principal candidato que estava vencendo nas eleições, né? É um absurdo isso. E as pessoas ficaram em silêncio. Depois, em outro momento, o Lula fala que é necessário discutir a violência nas periferias. É uma pauta de segurança pública e isso é ótimo, sabe? Isso é um bom sinal. Luiz Inácio Lula da Silva também fala que o Brasil já era para estar produzindo vacinas, não só como termos a vacinação acelerada, mas o Brasil já podia estar produzindo vacinas, coisa que o Bolsonaro, né, ignorou, né, nunca se empenhou a esse projeto. Pelo contrário, o Bolsonaro destruiu. Lula também, em outro momento, fala da fome, um dos principais problemas atuais do Brasil. Milhões e milhões de brasileiros passando fome. E ele diz que a criança tem que dormir de barriga cheia. É necessário, sabe? É possível resolver o problema da fome do país, diz Lula. Isso é fundamental, né? Aí a gente tem uma esperança. Em outro momento ele diz que para perseverar, né, mesmo com toda dificuldade, persevere, né? Ele diz que não conhece a palavra desistir, né? E ele diz também que, olha, você não sabe, mas eu tenho tesão, o tesão que eu tô para consertar esse país. Vocês não têm noção do tamanho do tesão que eu tenho para consertar esse país. Lula falou isso. Isso é muito importante. Lula diz que vai ter que trabalhar em dobro, muito mais do que ele fez, muito mais do legado que ele deixou. Ele vai ter que trabalhar em dobro, né, muito mais do que ele já fez para poder consertar o país. E o Lula diz que quer acabar também com a desigualdade social no país. Ele diz que Bolsonaro não conversa com ninguém, né? Todos os políticos querem fugir do Bolsonaro. O Brasil acaba não conversando com ninguém. O Brasil virou pária internacional, isso por culpa do Bolsonaro. Lula, em outro momento, fala da gasolina, né? E eles perguntam por que aumentou a gasolina. E Lula responde, porque estamos sem governo. Lula capitalizou, ele lembra, a Petrobras, transformando a Petrobras no segundo maior petroleiro do mundo na época, né? Tanto que acharam o pré-sal, investiram nisso. Sobre a inflação atual, o Lula diz que quando ele chegou na presidência, em 2002, eu acho, né, a inflação estava chegando a 12%. O desemprego a 12%, e aí de 12% baixou a 4% quando estava no governo Dilma, quando ele saiu da presidência. Aumentou o salário mínimo em 74%. A dívida pública era de 60%, né, do PIB. Foi de 60% do PIB, caiu para 34%. A gente devia 30 bilhões para o FMI, pagou dívida e ainda deixou 370 bilhões de dólares na reserva no Banco Central. Lula lembrou que foi eleito o melhor presidente da história do Brasil por todas as pesquisas. Lula foi o que mais fez universidades no Brasil. Fez mais escolas técnicas que qualquer outro presidente. Transformou de 3 milhões de universitários para 8 milhões de universitários. Criou o ProUni para garantir a bolsa, né, universitária para o povo mais pobre. Garantiu o FIES para empréstimo da classe mais pobre, para poder
pagar para poder estudar na universidade. O Lula falou também em outro momento sobre o fim do Bolsa Família, né, que o Bolsonaro, claro, né, tinha que ser o Bolsonaro. Bolsonaro acabou com o Bolsa Família, que chegou a durar 18 anos, que era um modelo internacional, e o Bolsonaro acabou com isso, criando o Auxílio Brasil, vamos dizer, entre aspas, uma merreca de R$400, sabe? Tirou o Bolsa Família de 18 anos do brasileiro. Por quê? Porque Bolsa Família é do PT, é um programa criado pelo PT, né? E o Lula fala, não é só do PT, não é do Lula, é do país, é do povo brasileiro. E aí, em outro momento, o Lula fala que o Brasil produz alimentos, exporta, um dos maiores exportadores, e falta comida no país, né? Falta comida não, falta dinheiro, né? O que não falta é comida, desculpa. O que não falta é comida, o que falta é dinheiro para o pobre poder comprar comida, sabe? Ter uma vida mais digna, sabe? São 19 milhões de desempregados. As pessoas, uma boa parte da classe média foram para a pobreza, e da pobreza dos pobres foram para a miséria, sabe? Pessoas catando comida no lixo, no caminhão de lixo, inclusive. As pessoas querem segurança, comida na mesa, vacina no braço, certo? Saúde, hospitais, para as pessoas poderem trabalhar e viver suas vidas mais dignamente. Agora, tomara que o Lula possa ser realmente candidato. Ele disse que vai confirmar até março de 2022. Tomara que ele possa realmente vir a ser candidato. É necessidade de termos Lula 2022 como presidente, sabe? O desespero é tão grande, né? O Brasil está tão destruído, as pessoas estão passando tanto perrengue, né? A gente vive nas sombras do fascismo, do obscurantismo, né? Da ignorância, da estupidez, e a gente precisa sair dessa nuvem, sabe? E ir para um lugar ao sol. É uma necessidade. E Lula parece ser, por enquanto, até hoje, a única esperança capaz de derrotar o Bolsonaro. Não há outro candidato, por enquanto. Tudo bem, tem muito chão pela frente. É perigoso a gente dizer que Lula já ganhou. A maioria dos canais que eu vejo progressistas, canais de professores, inclusive, ficam dizendo que o Lula já ganhou. Lula vence em todas as pesquisas e tal, blá, 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 blá. E Lula já ganhou, já temos o Lula na presidência. E tá errado, tá errado. Muita coisa pode acontecer, a gente não pode gritar vitória antes. A gente não pode dar espaço para o inimigo. A gente não pode subestimar o inimigo e sim combatê-lo. Precisamos de um Lula mais à esquerda também, né? Precisamos que o Lula faça mais do que ele já fez durante a gestão dele, certo? Que ele possa entrar na pauta, abraçar essa pauta de segurança pública para tentar acabar com a necropolítica no país. É necessário, sabe? Não adianta a gente investir em várias coisas prioritárias e segurança pública não ser prioridade também, sabe? Isso é um grande erro do Brasil, sabe? O Brasil acaba perdendo, a economia perde com isso, a saúde do povo brasileiro perde com isso. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o like, por favor, para poder impulsionar. O que vocês acham do Lula no Podpah? Comentem aí se vocês puderem, que eu leio todos os comentários. Se inscreva no canal se você é novo. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou.